André desligou a TV e silenciosamente se arrastou pelo corredor. A mãe e a irmã já haviam adormecido. Então voltou depressa ao seu quarto e trancou a porta, satisfeito. Preparou o despertador para acordá-lo às 5 da manhã. Era tempo suficiente para guardar tudo, antes que alguma xereta viesse com perguntas indiscretas. Em seguida, pegou o livro Maldito dos Vampiros e abriu no capítulo Ritual de Chamamento. Havia 7 tipos de rituais, com finalidades diferentes e detalhes tão macabros que fariam miséria com qualquer estômago mais fraco. Escolheu aquele que atendia à sua necessidade e releu com atenção as instruções minuciosas, checando se todo o material estava completo. Já separara as velas negras, uma para cada noite, o incenso que ele mesmo fizera, seguindo as orientações do livro, e a agulha de costura sem uso. Escolhera a cômoda como altar, porque ela ficava na direção do poente. Cobriu-a com um pano vermelho e colocou sobre ela a vela negra apoiada numa base de pedra. Em seguida, de frente para o altar, traçou no chão um círculo à sua volta, usando uma mistura de terra e sal. Depois, com as mãos trêmulas, copiou alguns símbolos e nomes num pedaço de papel. Sentindo o coração bater mais depressa, apagou a luz do abajur. A claridade da lua cheia invadiu o quarto, formando sombras esquisitas na parede, como se uma plateia disforme e silenciosa o apoiasse com macabra satisfação. André se colocou dentro do círculo, acendeu a vela negra, o incenso e começou a se concentrar. Estava consciente de que iria dar o passo mais importante da sua mortal vida. Tudo o que viesse a acontecer seria apenas consequência dos seus próprios atos. Fruto de crenças e desejos secretos, nascidos em seu íntimo desde que era apenas um garotinho, e moldados a cada ano que passava de maneira mais intensa, misteriosamente compulsiva, como um apetite doentio. O aroma do incenso espalhou-se pelo quarto, fazendo André lembrar-se do cheiro de terra molhada. Tudo parecia irreal, envolvido em uma névoa que o arrastava lentamente para a escuridão. Ele abriu os braços na direção do poente, repetiu as 7 palavras malditas do ritual. Em seguida, espetou o dedo na ponta da agulha, fazendo o sangue gotejar sobre a chama da vela. O líquido quente parecia vibrar em contato com o fogo. A princípio com relutância, depois mais decidido, concluiu o ritual com a parte em que era essencialmente importante. Provou o próprio sangue, ácido e levemente salgado, sentindo um estremecimento involuntário por percorrer seu corpo. Estava feito. Agora não podia mais voltar atrás. Um profundo silêncio tomou conta do quarto. André podia sentir uma impressão de frio apoderando-se do local. Então, sem fazer barulho, afastou as cortinas para o canto da parede e fixou nos vidros da janela a enorme figura que recortara. Ajustou as luzes da bancada, uma de cada lado e uma no meio, de modo que iluminassem a figura por trás. Depois, enfiou-se debaixo das cobertas e admirou sua obra. As luzes começaram a piscar a intervalos regulares, num jogo de claro, escuro e hipnótico, alternando-se incessantemente, criando no quarto um clima fantasmagórico. Piscariam durante toda a noite, enviando o sinal maldito para os filhos das trevas. Foi Irã quem primeiro viu a janela iluminada com aquela imensa figura, que mais parecia um morcego de asas abertas, brilhando na escuridão da noite. No início, não havia dado nenhuma importância àquilo, mas já era a 5ª vez que o fato se repetia. Exatamente à meia-noite, as luzes começavam a piscar e iam madrugada afora, numa mensagem muda e inquieta. Aposto meu pescoço como isso não quer dizer nada, comentou Neil, dando de ombros. Esses humanos têm atitudes bem esquisitas. Irã não disse nada, parecendo concordar com ele.
mas intimamente sabia o que aquilo significava. Já havia rastreado o lugar e tirado suas conclusões. Até sentira o cheiro de ervas especiais sendo queimadas numa oferta de sangue. Alguém vinha fazendo invocações. Alguém inexperiente, pois pronunciara incorretamente as palavras malditas. O que vamos fazer? Perguntou Neil, interrompendo seus pensamentos. Precisa encontrar Luke, disse ele após um momento. Neil suspirou, olhando a cidade adormecida, repleta de possibilidades. Preferia curtir a noite, conhecer alguém interessante. Mas aquele imbecil havia quebrado as regras novamente. Era sempre assim. De tempos em tempos alguém saía da linha e dava trabalho. Só que Luke resolvera desafiar Irã permanentemente. Aquilo não ia acabar bem. Por onde quer começar? Perguntou, equilibrando-se na beirada do prédio em construção, uma estrutura de 20 andares que virara ponto de encontro nas últimas semanas. Irã levantou-se com um salto e foi para junto dele. Abriu os braços e contemplou a lua. Ela nos dirá, disse antes de atirar-se. Hey, espere por mim! Gritou Neil, pulando para o vazio. André já estava ficando desanimado. O livro maldito dos vampiros afirmava que após o ritual de chamamento, que funcionava como uma primeira tentativa de aproximação com as criaturas, era preciso esperar 7 noites para se obter algum tipo de contato. E até agora não tivera sucesso. Será que tudo havia sido em vão? No entanto, restava ainda uma noite. Estava considerando suas chances quando ouviu alguém chamar seu nome. Rapidamente guardou o livro na gaveta do criado mudo, trancando-a com a chave. Precisava ter muito cuidado, especialmente com aquele livro. Ele o encontrara na biblioteca do bairro, numa prateleira empoeirada da seção de ocultismo. Parecia esquecido num canto, colocado propositalmente entre revistas e jornais velhos, e por esse motivo lhe chamara a atenção. Ao folheá-lo, percebera, impressionado, que o assunto era de seu maior interesse. Então, considerara os fatos. A biblioteca não emprestava os livros, apenas oferecia para pesquisa no próprio local. Mas ele não suportaria a ansiedade de ter de esperar vários dias para concluir a leitura. Não tivera dúvidas. Escondera o livro entre os cadernos da escola e o trouxera para casa. Até hoje não se esquecera do enigmático sorriso que pairava no rosto do velho bibliotecário. Podia jurar que, de algum modo misterioso e incompreensível, ele tinha conhecimento do que fizera. Lembrava-se ainda de ele ter lhe desejado boa sorte nas pesquisas, como se adivinhasse sua futura intenção. Ei, não me ouviu chamar? Disse sua mãe, entrando de repente no quarto. Já estava indo. Vamos comer uma pizza. Você pode ir comprar? Só se for de calabresa. Meio calabresa e meio mussarela. Ela concordou, entregando-lhe o dinheiro. Sem cebola, pediu sua irmã, aparecendo na porta do quarto. Ok, sem cebola, ele repetiu, enquanto vestia o moletom e guardava a chave da gaveta no bolso. Em seguida, levantou-se e saiu. Já passava das 6 da tarde. A pizzaria ficava ao lado da mais antiga padaria do bairro e a um quarteirão de sua casa, bem em frente ao parque. André foi caminhando pela calçada e, ao relembrar os acontecimentos, concluiu que era mesmo muito estranho o fato de nunca mais ter visto ou encontrado o velho bibliotecário. Na semana seguinte, havia retornado para fazer pesquisas de história e soubera que ele abandonara o emprego. Por esse motivo, resolvera arriscar-se a não devolver mais o livro. Tinha certeza de que ninguém deste mundo o reclamaria. Ao atravessar a rua, observou os 3 rapazes que acabavam de entrar na padaria. Eram os mesmos que ele já havia visto, certa vez, discutindo com o sorveteiro do parque. Lembrava-se do rapaz mais alto, loiro, que usava rabo de cavalo, de modo como ele gritara e gesticulara, enfrentando o pobre homem. Normalmente, àquela hora, a padaria ficava repleta de estudantes.
O pessoal costumava lanchar ali antes de ir para a aula. Muitos deles eram mais velhos, já trabalhavam, tinham sua própria grana para gastar no que desejassem. Sabiam dirigir e exibiam as chaves de casa como se fossem um prêmio conquistado a duras penas. Quase sempre envolviam-se em brigas com outras turmas e, nessas ocasiões, era bem melhor ser amigo dos mais fortes. Os caras mais velhos esbanjavam experiência, charme e, o mais importante, é claro, também conheciam as garotas. Aqueles, por exemplo, se destacavam dos demais. Tinham uma aparência agressiva e imponente, como os caras dos shows de rock que apareciam na TV. Vestiam-se com jeans, jaquetas de couro, botas e dirigiam motos. Eram especialmente bonitos, tinham uma personalidade magnética. André podia ver as garotas olhando-os disfarçadamente, atraídas por aquele jeito rebelde. No fundo, sentia vontade de ser igual a eles, poderoso e experiente, saber de tudo, ter independência para ir a qualquer lugar, obter o respeito das garotas e, quem sabe, quebrar alguns dentes dos mais desavisados que ousassem cruzar o seu caminho. Sim, queria ser como eles. Entrou na padaria e foi até o balcão para comprar chicletes. Viu quando um dos carinhas cumprimentou o chapeiro com um leve movimento de cabeça. "Pude sempre", ouviu-o dizer, antes de virar-se para conversar com os outros. Nesse momento, notou que havia um emblema estampado nas costas da jaqueta dele, uma caveira bordada nos mínimos detalhes, com fios de uma brancura impressionante, quase luminosos. Curioso, aproximou-se para observar melhor. Foi assim que conseguiu ouvir a conversa. Eles estavam discutindo, não tinham cuidado de falar baixo. "Eu já disse que vocês não devem se preocupar com isso", disse o loiro irritado. "E por que não?", duvidou o outro, enfrentando-o. "Quando ele souber, vai ter encrenca." "Mas que encrenca, cara? Nós não deixamos vestígio nenhum na pista. Nadinha que possa nos sujar. Você não sumiu com ele? Até a última gota." "Então, vê se não enche o meu saco, pô." Ficaram em silêncio por um momento, se encarando, contrariados. André procurou disfarçar e virou-se para o outro lado, fingindo que escolhia um pacote de salgadinhos. Estava claro que pensavam de modo diferente, mas tinham de engolir a opinião daqueles brutamontes. Viu quando o chapeiro lhe entregou o copo e notou a voracidade animal com que ele bebia. Sentiu o estômago revirar. "Mais alguém pode ter visto a gente", ouviu um deles comentar. Foi o que bastou para o loiro perder a paciência. Partiu para cima do outro, os olhos brilhavam de ódio. "E quem se importa? Diz aí! Quem realmente se importa?" explodiu, cerrando os dentes. "Eu já estou cansado de falar nisso. Até parece que somos os únicos loucos da cidade." "Luke, tenha calma", o outro pediu, colocando-se entre eles. "Tem muita gente por aqui." André assustou-se. A situação podia piorar a qualquer momento. Aqueles caras brigavam à toa e era melhor não estar por perto nessa hora. Deu a volta por trás do freezer e ia sair sorrateiramente quando alguém notou sua presença. "O que vai querer, garoto?" André sentiu o coração disparar. À sua frente estava o loiro, mal encarado, de braços cruzados, olhando com ar feroz, ameaçador. Colocara-se exatamente no meio do caminho, impedindo a passagem. Será que havia desconfiado de sua bisbilhotice? "Bem, eu gaguejou feito um idiota. Eu queria uma pizza." O loiro olhou ao redor, inquieto, certificando-se de que ninguém mais prestava atenção ao que acontecia. Depois aproximou-se e encarou André intensamente. Seus olhos esverdeados, como os de um bicho selvagem, brilhavam de modo sinistro. "A curiosidade matou o gato, sabia?" sussurrou ele de modo terrível. André recuou atordoado.
dando 2 passos cambaleantes para trás. O movimento abrupto fez com que esbarrasse no display dos salgadinhos, que foi para o chão, derrubando todos os pacotes. André abaixou-se sem graça e começou a recolhê-los rapidamente. Desculpa, foi sem querer, explicou aos 2 homens da padaria que apareceram para ajudar. Depois caminhou para a saída com passos hesitantes, sentindo os músculos do corpo totalmente contraídos. O gosto amargo do medo subia por sua garganta. Estava certo de ter se metido numa encrenca. Afinal, que conversa esquisita era aquela? Um tipo de segredo, algo ruim que tinha de manter escondido? Antes de sair da padaria, arriscou uma olhada final para conferir se eles ainda o mantinham na mira. Os 3 haviam sumido. Naquela noite, André teve um sonho muito estranho. Alguém entrara silenciosamente em seu quarto no meio da noite e espiara suas coisas. Folheara os livros e lia exatamente as roupas que usava e observara por muito tempo alguém que ele não conhecia, um vulto esguio que deslizava entre as sombras e misteriosamente desaparecera junto à janela, como se fosse fumaça. Luke olhou para a garota, interessado, parecia bem apetitosa, com aquela mini saia justa e andar provocante. Lembrava-se de tê-la visto por ali outras vezes. Ela chamava a atenção dos caras mais experientes. Concentrou-se por um momento enquanto recolhia os cinzeiros sujos do balcão. Sondar a mente dos humanos era algo que ele sempre desejou saber. No entanto, não era o seu forte. A habilidade mais poderosa que havia se revelado desde que fora transformado em vampiro era tornar-se a voz interior de alguém, raptar a vontade alheia e submetê-la aos próprios desejos, comandando ações à distância, como um diretor excêntrico numa peça de teatro. Venha até aqui e me peça um cigarro. A garota levantou a cabeça e olhou em sua direção. Em seguida, caminhou até ele, com uma expressão curiosa no rosto. Você fuma? Ela perguntou ao aproximar-se. Luke observou-a com atenção. Ela era bem bonita, tinha uma voz agradável, sensual. Só bebo, felizmente. Ah, você é daqueles que acham que cigarro faz mal? Não, disse Luke, passando um pano na pia do bar. Sou daqueles que sabem que existem algo muito melhor do que o cigarro. A garota sorriu, maliciosa. Seus lábios úmidos, pintados de vermelho, eram um convite tentador. Ela virou-se e começou a dançar, acompanhando o ritmo da música que rolava na pista. Naquela noite, não havia tanta gente no porão. Durante a semana, o movimento da casa era menos intenso. Dava para conversar com os fregueses numa boa. Quer beber alguma coisa? Ele perguntou após um momento. O que tem aí? Algo especial para garotas bonitas. É mesmo? Ela duvidou, achando graça. Vai deixar você leve como uma bolha de sabão, pronta para voar. Quero provar isso, disse ela, entusiasmada, indo para a pista de dança. Luke seguiu-a com um olhar, sentindo uma energia selvagem aflorar em sua pele. A garota não era apenas uma menina bonita, atraente. Também tinha um corpo que despertava desejos interessantes, incontroláveis. Era graciosa e delicada, de contornos exatos e sedutores. Movimentava-se com leveza, os cabelos escuros caídos em conchas, em ondas, sobre os ombros. Enquanto ela dançava, Luke admirava a forma de suas pernas. Deviam ser macias, cobertas por aquelas penugens douradas, sensíveis ao toque de dedos experientes. Se estivesse interessada nele, poderia facilitar as coisas. Ponderou, ao preparar a bebida. Ao pegar os cubos de gelo, Luke abriu a pequena tampa de metal que havia na parte superior de seu anel e entornou o pó vermelho dentro do copo. O líquido efervesceu por uns segundos e depois voltou à sua aparência normal. Está pronto, gata,
sussurrou ao aproximar-se. Ela voltou-se e sorriu para ele. O cheiro de seu corpo, perfumado, atingiu Luke como uma onda, mergulhando num estado de transe. Obrigada, ela exclamou ao contemplar o copo longo, enfeitados com cubos de gelo coloridos. Parece delicioso. Luke viu-a fechar os olhos e aspirar profundamente o aroma que exalava da bebida, para em seguida sorver um pequeno gole, saboreando-o com lentidão e prazer. Notou como ela reagia positivamente, explorando a sensação refrescante que o contato do líquido gelado causava em sua boca. Observou como o calor da euforia espalhava-se em seu rosto, acentuando-lhe os traços delicados, e com que avidez ela tornava a beber. Como uma criança gulosa que deseja saciar a vontade de imediato, sem esperanças ou hesitações. Sorriu secretamente. Ninguém resistia a essa especialidade da casa, que só ele sabia preparar. Agora dê-me um beijo, ordenou mentalmente, ao vê-la terminar a bebida. One dark afternoon, like a shadow, I flew through the rain that fell sick with lament to this house of incest, for when we undressed, blasphemies against Venus were rent. Though a sister removed, her wed body approved the parade of my heavenly quests. Yet all tongues are not true, some are forked or askew, like an uncivil serpent's at best. For ousted from Eden, I fousted all reason, hook in mouth like Saint Peter Pan, to haunt fairy groves and hot virgin coves, wherein the promiscuous swam. I elected lovers and rejected others, Mephistresses that don't give a damn. But in those that still do, my deep interest grew, the rise of the true pentagram.